Segunda coisa, é uma lente. Então ela é feita de um determinado material, normalmente é feito de vidro. Tudo bem, Bruno, sem problemas. Então tem uma espessura, ok? Lente de óculos, galera. Lente de óculos, por exemplo, lente de contato, vitrine de loja. Vitrine de loja é uma lente plana, né? Mas pensa em algo espesso, de vidro essencialmente, que tem a forma de uma esfera. Bom, quais são os tipos de lente existentes, tá? Existem lentes de borda fina e lentes de borda grossa. Não entendi, é só olhar. Olha o que é uma lente de borda fina. É uma lente cuja borda é fina. Olha aqui. Ó, ó, fecha num único ponto. Olha aqui uma lente de borda grossa, ó. Ela tem uma borda que é plana. Tá vendo? Ó, uma borda plana. Portanto, dois tipos de classificação: borda fina e borda grossa. Se vocês olharem no material de vocês, vocês vão ver que cada uma dessas tem um nome, né? Por exemplo, plano, convexa, côncava, convexa, convexa, côncava. Aqui, bicôncava, plana côncava. Então, assim, tem nome. Tem que saber? É bom? É. É necessário? Essencial? Não. Tem coisas muito mais importantes se decorar nome. Quero que você se decore em nada. Então, lente de borda fina, lente de borda grossa. Bateu o olho, identifica qualquer qual. Dito isso, porque porque sim, né? Se você tem aqui uma, deixa eu pegar essa daqui, bicôncava. Você tem dois lados que são côncavos, possuem concavidades. Essa aqui, não, essa aqui, ó, convexa, côncava. Entende? Então, tem aí esses nomezinhos. Dito isso, não. Não, 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 não. Bruno perguntou assim, professor, são os tipos de lentes daqueles espelhos especiais? Você misturou duas coisas aí nessa frase, né? Lente e espelho. Espelho é uma coisa, uma lente é outra, né? O espelho a luz bate e volta. A lente a luz bate e passa, certo? Aquilo são espelhos esféricos que distorcem as imagens. Aqui teremos lentes esféricas, diferentemente de espelho. Isso aqui não é um espelho, né? É de vidro, transparente, tá bom? Dito isso, então são elas que geram fogo. Sim, sim, sim. Pode ser, tá bom? Você vai entender o porquê. Espelho esférico também, tá? Não é que gera fogo, mas eu entendi sua pergunta. Eu vou falar disso aqui. Bom, então, de acordo com o tipo de borda, a lente ela vai fazer com que o raio que passe por ela se comporte de uma maneira. As lentes de borda fina, elas serão chamadas de lentes convergentes. E as lentes de borda grossa serão chamadas de lentes divergentes. Alguém pode falar para mim o que é algo que converge? Português, né, gente? O que é algo que converge para alguma coisa? O que é convergir? É como se fosse. Como é que eu posso explicar? É. Não sai. É como se fosse comprar uma coisa com que essa coisa fosse igual. Agora, divergir é alguma coisa que você compara duas coisas e seja diferente. Tá pelo caminho aí. Tá no caminho.
Eu vou dizer que é exatamente isso, mas está no caminho, tá bom? Opiniões convergentes sobre um determinado assunto são opiniões que são próximas umas das outras. Opiniões divergentes são opiniões opostas. A gente está falando aqui de raios de luz. Então, quando a lente ela refrata o raio, né? Porque o raio ele bate na lente, desvia porque está indo do ar para o vidro. Então ocorre uma refração. Essa refração pode ser de forma convergente ou de forma divergente. Então, os infinitos raios que incidem em lentes de borda fina, eles serão raios que vão convergir para um único ponto. Portanto, eles vão até um único ponto. Eles se juntam em um único ponto. Então, ir a um único ponto. Isso é convergir. Uma lente convergente é uma lente que faz com que os raios vão para um único ponto. Isso aqui em relação aos raios de luz, tá, gente? Sempre. E lentes divergentes, que são as lentes de borda grossa. Veja que eu coloquei um C aqui de convergente, aqui é um D de divergente. São lentes que fazem com que os raios, ao refratarem elas, eles se afastem de um único ponto. Então, se afastam de um único ponto. De novo, estou falando de quem? Dos raios, né? Então, como que a gente vê basicamente isso na prática? A gente, ao invés de ficar fazendo esses desenhos de lente malucos aqui, a gente vai representar essas duas lentes de duas formas. Uma vai ser assim e a outra vai ser assim. A lente convergente, ou lente de borda fina, chame como você quiser, vai ser essa com a setinha saindo. Então, essa daqui é a convergente. A lente divergente vai ser a que tem a setinha entrando. Ah, mas nunca vou lembrar disso. Claro que você vai. Olha aqui o professor dando uma dica. Olha a dica master aqui, ó. Ó. Tá na dúvida, circula a parte de cima das duas flechas, ó. Tá vendo que essa lente aqui, ó, ela é de borda fina? E essa aqui, ó, é de borda grossa? Ah, então você sabe que isso daqui é o convergente e a grossa aqui, ó, é divergente. Ponto. Só isso. A dica para você conseguir lembrar disso. A gente só vai desenhar as lentes assim, ó, do jeito que eu fiz aqui. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, como é que é o que ocorre com o raio quando ele bate nessa lente? Primeiro, ele refrata, né? Já falamos. Refrata, mas não vai refratar de qualquer jeito, né? Não refrata de qualquer jeito. Opa. O raio que vem aqui, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Ó. Vamos supor um raio que vem aqui e um raio que vem aqui assim. Quais serão os comportamentos desses raios? De forma bem tranquila. Essa lente não é uma lente convergente, então eles vão convergir para um único ponto. Essa lente aqui, ó, ela não é uma lente divergente? Então, quando o raio passa por ela, eles vão divergir um do outro. Ó, ó. Tá vendo? Converge para um único ponto, diverge. Se eu prolongar aqui, fazer um pontilhado, vocês vão ver que vai ter um único ponto aqui. Né? Se eu prolongar esses raios, eles estão divergindo de um único ponto.
Tudo bem, gente? Eles vão divergir diretamente, sim. Sim. É assim que a gente classifica as lentes, tá? Então, o que você vai ver no seu material tem a ver com isso aqui, tá bom? Tudo isso aqui que eu falei. Agora, a gente vai entrar aqui nas propriedades das lentes, ok? Propriedades das lentes. Para explicar propriedades das lentes, eu vou só apagar aqui. Posso apagar? Estou esperando. Não, Nunes, quando eu apago eu tenho que apagar tudo de uma vez, eu espero. E aí, pessoal? Vamos, velocidade, hein? Mexer aqui. Pronto. Pronto. Bom. Ué. Ah, tá aqui. Propriedades das lentes, galera. Quando eu falo propriedades das lentes, eu falo em relação aos raios de luz. Como que os raios se comportam nessas lentes. Vocês já sabem que a lente convergente tem a função de convergir os raios e a lente divergente ela diverge os raios, tá? Onde que eu vejo lentes convergentes no dia a dia? Lupa, né? A lupa, ela é uma lente convergente. Se você acertar a distância aí, você consegue juntar os raios solares no único ponto e queima, né? Então, a lupa é um exemplo de lente aí, convergente, lente de borda fina. Mas, como que os raios vão se comportar, né? Existem três comportamentos dos raios que têm que ser analisados, tá? O primeiro deles, primeiro, o raio ele vai entrar na lente paralelo, paralelo e sair pelo foco. A gente sabe que um raio que entra paralelo ao eixo principal, que eu já vou falar onde é, sai pelo foco. Palavrinha importantíssima. O foco de uma lente. Tá? Importantíssimo. O que é o foco da lente? É o local de convergência dos raios ou de divergência deles. Os raios podem se juntar no foco ou se distanciar do foco. Como que a gente vê isso? Bom, eu vou pegar aqui uma, uma lente convergente e analisar isso, tá? Então, primeiro, como que esse raio se comporta na lente convergente? Vou colocar aqui para vocês. Lente convergente. Eu sempre vou traçar na lente uma reta que será o meu eixo principal. Eixo principal. Tudo bem? Eixo principal. E na minha lente eu vou ter pontos que me interessam. São pontos dentro da nossa análise. Aonde a lente está, aqui, é chamado de vértice. Tudo bem? Vértice. Deixa eu ver se na apostila de vocês está como centro óptico. Pode estar como centro óptico também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, vértice. De boa. Tá como vértice. Presta atenção. Não copiem isso, hein? Não copiem isso. Qual o nome dessa distância aqui, ó?
Raio, né? Diâmetro é tudo, né? Raio. Tá bom. A lente, ela não é uma esfera? É uma esfera, né? Então, imagina que isso aqui é uma lente, ó. Ó. Tá vendo? Uma lente de borda fina aqui, ó. Um dos exemplos que eu dei lá. Imaginou? Tá. Aqui onde a lente está apoiada é o vértice. Aqui, ó, é o centro de curvatura da lente. A gente vai chamar de antiprincipal. E a metade do caminho entre o antiprincipal e o vértice vai ser o nosso foco. Então, veja. Quando eu coloco esse A aqui, ó, significa que a distância do vértice, que é onde está a ponta da lente, a borda da lente, até o A, é o raio dessa circunferência dessa lente, dessa esfericidade. Metade do caminho, pessoas, se você não desenha certo, você erra. Exatamente na metade do caminho, você vai ter o foco da lente. Tá claro isso? Ah, galerinha, pera aí, deixa só eu vou ter que fazer assim para apagar, senão eu apago o quadriculado. Vou colocar de novo aqui ó, o antiprincipal. No meio do caminho, o foco. Ok? Então, uma lente convergente, o raio que chega paralelo a quem? Ó, ao eixo principal. Ele deve refratar, passar para o outro lado, pelo foco. Ó. E aí, galerinha, tudo bem? Esse é o comportamento na convergente. Como a lente tem dois lados, da onde o raio vem, vão ser os nossos elementos principais. Para onde o raio vai, para onde ele passa, vão ser os elementos linha. Ó. Tudo bem? Você tem os mesmos elementos dos dois lados, da onde o raio vem, para onde o raio vai. Para onde ele passar, só para a gente se orientar, a gente vai chamar de F' e A'. Tudo bem? Só para orientação. Isso, João. Essa é a ideia. Eu vou desenhar aqui para você, tá bom? Ó, imagina aqui a lentezinha divergente. Agora, o que vai mudar da convergente para divergente é que esses elementos que estão alocados no eixo principal, eles vão ser de forma inversa, tá? Da onde os raios vêm, vão ser os elementos linha. Para onde o raio vai, vão ser os elementos reais. Ok? Então vamos lá, ó. O raio vem do lado de cá, né? Quando o raio entra paralelo, tem que passar pelo foco, né? O F' no caso. Eu vou até colocar isso aqui para você não se perder, ó. F', tá? Não pelo F. Só que tem um problemão aqui. O F' tá desse lado de cá. O raio não pode bater e voltar, né? Porque é uma lente, não é um espelho, é uma lente. O raio bate e passa. Então aqui tem que tomar cuidado. Ó, o raio tem que passar por F', não tem? O que eu vou fazer? Eu vou traçar um pontilhado aqui. Vou traçar um pontilhadinho, ó. Quer ver? Ó. Tracei um pontilhado pelo F', só para me localizar, tá? E aí eu vou fazer o raio. Opa, faltou pontilhar em cima, né? Aqui, ó. E agora eu só vou me localizar observando o seguinte. Se ele tem que sair pelo foco, necessariamente o F',
Para que ele saia por F', ele tem que estar orientado por F', ó. E aí ocorre a divergência, tá vendo? Essa pontilhadinha que eu dei foi só uma orientada. Para você ter certeza que ele está divergindo do foco, tá? Que ele está se afastando do foco. Tudo bem, gente? Isso aqui, ó, que está pontilhado não é um raio, é uma orientação. Para você desenhar o raio saindo. Então, o primeiro raio entra paralelo e sai pelo F', pelo foco. Tá bom? O segundo raio é o inverso, né? Se eu entro paralelo, eu saio pelo foco. E se eu entrar pelo foco? Se o raio incidir na lente pelo foco? Então, se entrar pelo foco, nesse caso, o F principal, ele vai sair por onde? Paralelo. É o inverso, né, gente? Ó. Portanto, o que eu vou fazer aqui? Vou novamente desenhar duas lentes. Desenhar uma aqui. E uma aqui. De novo, uma convergente e uma divergente. Só para a gente... Opa, começar sempre com a convergente aqui. E aqui, ó, a divergente, tá? Sempre que você for desenhar a lente, você vem aqui no meio, ó. Já faz o vértice, ó. Se é convergente, adota. Da onde o raio vem, antiprincipal e foco, para onde o raio foi, F' e a linha. Se a lente for divergente, da onde o raio vem, a linha F', para onde o raio foi, foco e antiprincipal. De boa, tá? Começa sempre desenhando assim, ok? Dois, né, Bruno? Um que entra e um que passa. Um que entra e um que passa. Dois raios, sempre. Sim, Bruno. Olha o desenho. Convergente, divergente. Eu estou explicando o comportamento do raio de luz nas duas. Primeiro na convergente, depois na divergente. Olha aqui a representação, ó. Seta saindo, seta entrando. Duas lentes diferentes. Bom, agora a ideia é que ele incida pelo foco, né? Então ele vai vir pelo foco aqui, ó. Veio por F. Tem que sair como isso aqui? Tem que sair como? Paralelo. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Só que aqui você tem um problemão. O foco está do lado de lá da lente. Então, o que você tem que fazer? Você vai orientar no pontilhado novamente. No pontilhado novamente. O foco. Ó. E aí sim você vai desenhar o raio entrando pelo foco. Olha só. Tá vendo? Ele entra pelo foco, mas como que ele tem que sair depois que ele passa da lente? Paralelo. E aí, tudo bem? Ou seja, o oposto do outro. Exatamente. Se você sabe um, você sabe o outro. Agora o raio mais tranquilinho de desenhar, o raio mais tranquilo de você analisar, é o terceiro raio, que é o que entra pelo vértice. Entra pelo vértice. Quando o raio entrar pelo vértice, olha o que vai acontecer com ele, ó.
De novo, as duas lentes. Tudo bem? Então, vou desenhar aqui, ó. Primeiro, a lente convergente. Segunda, lente divergente. E aí, eu vou desenhar aqui agora o raio que entra pelo vértice. Então, eu nem vou desenhar os outros elementos, nem vou desenhar eles aqui, o antiprincipal e o foco. Só me interessa pelo vértice. É o raio mais facinho. O raio que entra pelo vértice, ele passa sem sofrer nenhum desvio nas duas lentes. Então, pelo vértice, passou sem desvio. Tudo bem com os três raios nas duas lentes, como eles são, como eles se comportam, como a luz se comporta nesses dois tipos de lente, na nossa análise? Sim, sim, João. Gente, e aí? Dúvidas? Não? Facinho. O que, Nunes? Você tem que ser mais específico, Nunes, nas suas perguntas. Entra pelo vértice e passa sem sofrer nenhum desvio. É o terceiro tipo de raio. O que eu estou mostrando para você aqui é exatamente o comportamento do raio de luz quando ele passa pelos determinados elementos notáveis aqui da minha lente, tá? Se entra paralelo, sai por F', nas duas lentes. Se entra pelo foco, sai paralelo. E se entra pelo vértice, passa sem sofrer nenhum desvio. São os três comportamentos que a gente vai analisar dos raios. E eu já vou falar o porquê que é importante isso. Posso apagar? Eu acho que só na próxima apostila, tá, Bruno? Que vai entrar a matemática da coisa. Aqui ainda não. Professor, outra pergunta. Não Hum. pode entrar pelo outro lado ou vai ser sempre entrar no lado esquerdo? Não, pode entrar do outro lado. Só que aí você tem que olhar os elementos. O lado que o raio estiver chegando na convergente vai ser os elementos principais, o A e o F. Antiprincipal e foco. Na divergente vai estar entrando do lado dos elementos linha. Antiprincipal linha e foco linha. Mas pode vir da direita. Só você inverter os elementos. Tá bom? Tudo bem, João? Ótimo. Posso apagar, gente? Beleza, Bruno. Vou apagar. Então, agora, vocês vão entender o porquê que isso é importante. Vocês vão entrar na parte mais importante das lentes aqui desse material, que são as nossas formações de imagens. Então, o que eu vou fazer? Opa. Eu vou explicar para vocês aqui como são formadas as imagens quando eu coloco um objeto na frente de uma lente, tá? Para isso, eu vou começar falando só da convergente, beleza? Só da convergente. Então, só da convergente eu vou ter 5 tipos de imagem formada. 5 tipos, tá? Então, a primeiro caso, vou desenhar aqui, eu vou precisar de régua aqui. Gente, da aula de casa é difícil, viu? Principalmente de ótica. Beleza, vamos lá.
Eu vou precisar de uma... Ah, não. Mais fácil. Vou usar o meu quadriculado aqui mesmo. Vamos lá. Aqui. Aqui. Ainda bem que tem o quadriculado, né, gente? Seu quadriculado agora ia ficar difícil. Por quê? Eu tenho que respeitar as distâncias que eu falei para você no começo. Ó, aqui é meu vértice. Eu nem vou colocar ele aqui, tá? Eu vou contar o número de quadrados. E de acordo com o número de quadrados, eu vou colocar os elementos. Ó, 1, 2, 3 quadrados, foco. Só que o foco está na metade do caminho. Então, se eu contar mais 3, eu vou ter aí o meu antiprincipal, tá? Então, eu tenho que acertar aqui, ó. O meu antiprincipal vai estar aqui, tá bom? Mesma coisa pro outro lado, tá? Sempre desenha os elementos notáveis antes de começar, ó. 1, 2, 3 quadradinhos aqui é meu F'. 1, 2 mais 3 quadradinhos é o meu A', ok? Prestem muita atenção, pessoas. É muita atenção mesmo. Primeiro caso, objeto colocado antes do anteprincipal. O nosso objeto vai ser essa flecha aqui, ó. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós desenharemos os raios de luz que saem de uma fonte, batem nessa flecha, depois vão até a lente e formam a imagem. Como vai ficar muito raio desenhado, eu vou primeiro imaginar o seguinte: já bateu os raios de luz no meu objeto, tudo bem? E aí eu vou desenhar esses raios de luz de acordo com a ponta do objeto. Então a ponta do objeto está aqui, certo? Então eu vou escolher 2 daqueles 3 raios que eu ensinei para vocês. Então vamos lá. Primeiro deles, eu vou desenhar o primeiro, tá? Ó, entra paralelo. Tá vendo? Refrata. Ó, passa pelo foco. Estão vendo? F'. Entrou paralelo, passou por F'. Este é um raio. Ok? Primeiro raio notável. Segundo raio notável. Entra pelo foco, ó. Entrou pelo foco. Por onde que tem que sair? Paralelo, não é? Presta atenção. Presta atenção. Da onde que eu saí com os raios? Da ponta da flecha. Aonde que os raios se cruzam? Aqui. Então aqui é a ponta da minha flecha. Então a minha flecha, ela tem que estar aqui com a ponta, ela tem que estar de ponta cabeça, né? Tá vendo? E como o objeto está em pé no eixo, eu tenho que estar em pezinho no eixo, ó. Isso daqui é a minha imagem. Ah, mas tá de ponta cabeça? Tá. Tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça a sua imagem. Tudo bem? Então, raio entra paralelo, sai pelo foco. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Cruzou aqui? Ah, mas saiu da ponta da flecha. Então, aqui onde cruzou é a pontinha da flecha. Portanto, o meu objeto tem que estar de ponta cabeça, né? Então, você vai aprender a classificar essa imagem. Essa imagem vai ter aí 3 classificações, tá? Primeiro, tamanho. Ela é menor do que o objeto. Tá invertida, não tá? Invertida. E com relação à natureza, eu não tive que prolongar, fazer nenhum pontilhadinho. Ela foi formada pela convergência de raios, então ela é chamada de imagem real. Pronto. Esta é a primeira classificação.
Primeiro caso. Tem mais 4, só da lente convergente. Tudo bem, galera? Professor, Oi. tipo assim, eu sei, né? Eu já fiz isso antes que, tipo, a imagem, a gente chega a imagem que chega das nossas cidades é invertida. Só que aí corre a refração no olho e a gente consegue ver tudo normal. Mas, tipo assim, eu não entendi esse esqueminha que você fez aí. Eu usei os raios notáveis, João. Primeiro raio aqui, ó. Entrou paralelo. Saiu pelo foco, não saiu? Tudo bem com o primeiro raio aqui em cima? Sim. Segundo raio, o inverso. Entrou pelo foco, Uhum. saiu paralelo. Uhum. Não cruzou aqui? Aham. Não saiu daqui? Tava Uhum. junto? Aqui tá junto de novo? Uhum. Pronto, aqui formou a imagem. Uhum. A imagem, no primeiro sai a imagem normal, né? Que é de ponta cabeça. Objeto. Aí no segundo, não, o objeto sai de ponta cabeça. E no segundo sai normal, entendi. Este é o objeto, esta é a imagem. Tá, entendi. Certo? Tem que sair do objeto para formar a imagem, né? Certo. Pessoas, e aí? Mais alguma dúvida? Na próxima aula a gente vai continuar essas formações de imagem. Tudo bem? Aconselho que vocês leiam o material, que vocês vejam, deem uma lida, senão vai ficar difícil isso. Dá uma olhadinha, tá bom? Galera, eu não vou conseguir fazer a chamada, porque aqui vai acabar o tempo da reunião. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto